Capítulo 378 de Black Clover no ar, agora sim, com a batalha rolando e o pau torando entre o Asta e o Yuno e o Lucius, com direito a Asta usando duas espadas ao mesmo tempo, e Yuno resgatando armas que, há tempos ele não usava, nenhum diálogo praticamente, gente, a não ser ali no finzinho, né? Então, esse capítulo aqui é todo dedicado à ação e ele vai ficar impecável se for bem animado, hein? Então bora lá falar sobre ele. O capítulo começa com o Al se levantando ali do seu trono de inglórias e o Asta e o Yuno indo pra cima dele, sendo que o Asta tá com a katana na mão. E esse capítulo aqui, gente, mais do que nunca, vai mostrar a velocidade insana do Lucius, porque ele tava lá no fundo e num instante ele já apareceu na frente do Asta. Então, não é só velocidade não, tá? Também tem uma força física ali bem evidente, porque nessa aí ele dá um soco, mas um socão no Asta, que coitado, o bichinho voa longe, mas ele tá ali para receber um golpe que acabou possibilitando que o Yuno conseguisse se teletransportar ali bem para trás do Lucius, tá? Com o espírito de Zéfiro ativo, para tentar dar uma espadada no bichão, que utilizou a magia de ossos do Zenon para poder fazer aquela tripa gigante ali e acabar bloqueando o ataque do Yuno, já mandando ele para bem longe também. Nessa, gente, o Lucius coloca em prática a fusão dos poderes dos três irmãos. Magia de sangue da Vânica, de corpo do Dante e de ossos do Zenon, para a mão dele virar ali praticamente uma R15 e disparar projéteis contra os meninos ali, tá? Ele usa a magia do corpo como uma técnica onde o corpo físico é comprimido para poder gerar e canalizar energia, fazendo a manipulação física ali, né, da transformação da mão em um revólver ou uma metralhadora. O sangue seria equivalente à pólvora e o osso é a bala mesmo. E aí ele sai sapecando tudo ali. O uso dessas magias, inclusive dos irmãos ali unidas, é para criar uma habilidade única e é a pura exemplificação da posição dele como supremo governante de todos os seres existentes, usando ali elementos básicos da existência corpórea, só que de uma forma destrutiva. O Asta consegue bloquear o primeiro tiro do Lucius com a matadora de demônios, e aí nessa o Yuno surge com o espírito de Boreas e estraçalha a tripa ali de ossos do Alce, tá? Ele tenta atingir o Lucius, que dá um pulinho maroto ali, consegue se esquivar fácil, e aí já tenta meter um socão no Yuno também, que com o Boreas ativo, ele vai e ativa junto ao mesmo tempo o espírito de Notus para poder bloquear. Eu não sei se vocês lembram, porque apareceu poucas vezes, mas o espírito de Notus é aquele escudão lá que o Yuno usa, tá? O problema é que mesmo bloqueando o soco do Lucius, ele precisa lidar com as balas que o Alce tá soltando ali, né? Então alguns tiros realmente acabam acertando o Yuno, e ele tomou tiro, gente, no braço, na coxa, no cotovelo, que virou uma peneira ali, coitado. E aí, em contrapartida, o Asta vem em velocidade total, só que bloqueando os projéteis com a matadora de demônios, e os dois realizam ataques simultâneos ali no Lucius, que obviamente apara todos, e é aí que a gente tem uma nota importante do narrador, que mais pra frente o próprio Lucius vai trazer aí o tema, né, que é o fato de que, por um lado, a gente tem aquele que é amado pela Mana, né, e do outro, o que é odiado por ela, já que ele não tem nada, não tem nenhuma magia, mas que eles conseguem ter uma sinergia incrível. Só que, gente, já já a gente fala disso, porque depois de tentar dar mais um golpe com a matadora, o Asta saca de novo a katana para poder usar ao mesmo tempo com a matadora, na intenção de usar uma para bloquear e a outra para atacar numa coreografia com total simetria, gente, mostrando o quanto o Asta evoluiu como guerreiro combatente ali. É muito interessante ver essa evolução do Asta, ver como ele manda uma saraivada de antimagia ali pra cima do Lucius com a katana, só que o Yuno tava bem na frente, inclusive, nesse momento. Vocês perceberam que o ataque não atinge o Yuno? Por quê? Porque esse é um ataque que consegue diferenciar os aliados dos inimigos, é útil pra caramba em situações como essa e mostra principalmente o domínio completo que o Tabata tem da obra dele. Aliás, desde o começo desse capítulo dá pra gente ver que ele não esquece de nada, né? Que memória desgraçada pra não deixar furo e também pra não esquecer as coisas que ele já criou, sempre retrazendo elas. Nem sei se existe essa palavra. Mas é aí que vem a sinergia perfeita do Asta com o Yuno, tá? Que não tem nada a ver ali um com o outro, são completos opostos, só que o Asta preenche as debilidades do Yuno e vice-versa na batalha. Era pra serem poderes incompatíveis,
só que o questionamento do Lúcio sobre eles se coordenarem tão bem reforça o quanto os dois se conhecem, o quanto eles estão alinhados ali um com o outro e principalmente o quanto existe de confiança entre eles, a ponto de pegar dois opostos e criar uma sincronia perfeita que seria inimaginável. Eles têm uma conexão tão forte que um sabe perfeitamente qual vai ser o próximo passo que o outro vai dar, que sabe qual vai ser o do outro e que sabe do outro, entrando num ciclo ali sem fim em que, ao mesmo tempo, vai tentando superar as expectativas entre eles, elevando cada vez mais o nível dos seus poderes, dos golpes e da batalha em si. Como eles estão sempre se superando, as chances de vencerem a batalha também vão ficando cada vez maiores. Eu não preciso nem falar que todo o mérito aqui também é do Tabata, né? Que sempre escreve batalhas em equipes com uma maestria memorável. Eu sou fã, mas eu poderia dizer assim que é o melhor mangaka em questão de combates em equipe. E é justamente isso que impressiona tanto o Lucius, porque enquanto ele precisa usar os próprios irmãos como ferramentas para poder atingir a sinergia entre as suas magias ali, criar uma maior, o Asta e o Yuno, mesmo sendo opostos incompatíveis, sem serem irmãos de sangue, conseguem ter uma ligação entre si muito maior do que o Lucius tem com os outros três Ogrates ali. A gente nunca veria eles numa batalha em que eles propositalmente iriam complementando a magia um do outro ali, né, com as suas próprias, simplesmente porque eles são incapazes de terem uma conexão tão verdadeira e genuína quanto o Asta e o Yuno possuem. E isso é realmente uma coisa que o Lucius jamais iria esperar, porque esse tipo de coisa, você precisa ter uma vivência para poder deduzir que possa ser possível, e como ele nunca teve esse tipo de ligação profunda com os irmãos, ele jamais iria imaginar que o Asta, odiado pela Mana, e o Yuno, amado por ela, poderiam ter. Nesse momento ele foca tanto na surpresa de ver o que está acontecendo ali na frente dos olhos dele, que ele não foi capaz de prever, né, com o seu poder do tempo ali, todo soberano, que ele realmente acaba se distraindo e permitindo que o Asta e o Yuno surpreendessem ele por trás e atingindo o primeiro golpe no alce desgraçado ali. Tem gente que fala para não usar essa palavra porque ela é amaldiçoada, mas o próprio cara é amaldiçoado, gente. O Lúcio se recompõe rapidamente ali, o Asta entra no embalo e lança a matadora ali como um projétil, ele taca com tudo, né? E é aí que ele não esperava mesmo, gente. O erro do mundo, a anomalia da existência, atinge um Zetém dele que corta os seus dois braços, o peito do maluco. Meu Deus, o Asta virou quase o Rei Mago. Tá no nível, gente, vamos falar a verdade. O Zetém abre ali um buraco no centro do peito do Lucius que tem um troço brilhante lá dentro, que na hora que eu bati o olho, me remeteu muito àquela imagem de Jesus da Igreja Católica, sabe? Com o coração no centro. Eu tenho certeza que o Tabata usou isso daqui como uma referência para poder trazer esse simbolismo de divindade, pureza, tá? De ser superior para o Lucius, já que ele é todo construído com referências do cristianismo. A gente já falou isso em vários vídeos aqui de review. E é nesse momento, com o peito aberto por causa do ataque do Asta, que o Lucius se desestabiliza e o Yuno consegue dar a cajadada santa ali usando um novo golpe chamado Santo Espírito de Boreias, que consiste basicamente em ele assimilar a Bel, entrar no estágio santo e criar o Espírito de Boreias para dar uma chapuletada no Lucius e assim triturar ele no chão, reduzindo o alce a pó. Bonito, absolute cinema. E a desgraçada da Bel também ficou tão empolgada, eu entendo ela porque eu também ficaria, mas ela achou que eles venceram. O que ela faz? Desfaz o Neverland, gente. Quando isso acontece, eles descobrem o que todo mundo já esperava, né? Agora os dois conseguem ouvir os 4 batimentos cardíacos que estavam pulsando ali, ó, faz tempo, deixando óbvio que aquele Lucius que eles acabaram de derrotar não tá derrotado, né? Sei lá, ele fez um jutsu de substituição, alguma coisa nesse sentido, porque o coração dele não tá nele há muito tempo, podem ter certeza. E aí, só esfarelando esse coração podre dele aí, que tá na puta que pariu, é que vai ser possível de matar o desgraçado. Um outro ponto que deixa muito óbvio aqui que eles não venceram, né, gente? Acho que eu não preciso nem falar. O Asta é protagonista. E o Yuno dá o golpe final? Jamais isso iria acontecer. Jamais. Então, esse motivo, por si só, deixa completamente explícito que a batalha não acabou. Nem precisava de outras evidências. Só que assim, o Lucius tá em outro patamar. Não tem nem o que a gente discutir.
discutir, tá? Para matar ele vai ser preciso aí, ó, muito mais do que Asta e o Yuno, principalmente porque no próximo capítulo ele vai vir, escreve aí o que eu tô falando, ele vai vir bem superior ao que a gente viu agora. Então, se contra o Lucifero a gente já teve um batalhão, vocês acham mesmo que contra o Lucius só o Asta e o Yuno iam dar conta? Mesmo que os dois estejam muito mais fortes do que naquela época, gente, o inimigo aqui também é absurdamente mais forte, então não faria sentido. Fora que a gente tá falando de batalha final, nunca iria durar 2 capítulos só, mas enfim. O Zeten cumpriu muito bem o seu propósito, a sinergia do Asta e do Yuno valeu a pena, e apesar de ser um episódio só de batalhas, foi sim uma batalha insana demais, que infelizmente passou muito rápido e agora não vejo a hora de vir o próximo capítulo. O que é que vocês acharam desse daqui? Me digam aqui nos comentários e a gente se vê num próximo vídeo. Gente, beijos! Tchau!